Se você é investidor iniciante ou se você já sondou alguma coisa sobre investimentos, você com certeza já ouviu falar do MXRF11, um dos fundos mais queridinhos da bolsa. E sabe o que eu venho te dizer hoje? Não invista no MXRF11. Sabe do porquê? Então fica até no final do vídeo que eu vou explicar tudo para você entender do porquê não investir em MXRF11 e mostrar que existem opções melhores em fundos de papéis no momento. Ficou curioso? Vem comigo. Então, pessoal, a gente já começa com os nossos dois pés na porta, mostrando para vocês o MXRF11, pessoal. Uma cota do MXRF11 está por R$ 9,57. Ele é um fundo base 10, o que é muito importante ressaltar, tá? Porque isso torna ele um fundo acessível, e por ele ter sido um dos pioneiros nisso, de base 10, ele se tornou um dos queridinhos aí na bolsa, tá? Ele é realmente muito acessível, com menos de R$ 10 você compra uma cota e já começa a ter renda passiva. A gente vê que o dividend yield dele nos últimos 12 meses foi de 12%, P sobre VP tá 1,01, então ele está acima de 1, e para fundos de papel a gente sabe que o P sobre VP ele é realmente aí um indicador muito importante, tá? Então ele está acima do valor patrimonial dele. Agora, liquidez diária, 11,88 milhões, é muito dinheiro, e ele teve uma variação aí no último ano, né, nos últimos 12 meses, de 10,10%, tá? A gente pode acompanhar aqui, ó, aqui é no último ano, nos últimos 10 anos, nos últimos 30 dias. E vamos lá, pessoal, aqui, ó. Ele é gerido aqui pela Maxi Renda, ele é um fundo de papel, a gente vê que ele tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano. Temos aqui o valor patrimonial dele é de R$ 9,50, né? O valor está R$ 9,57, está mais caro que o valor patrimonial. E o último rendimento, 10 centavos, tá? Então, pessoal, eu acho que já deu para entender do porquê não comprar MXRF11, né? Mas se não deu para entender, vou falar agora. Os fundos de papel, eles geralmente tendem a voltar para 1, tá? Se eles estão abaixo, eles tendem a voltar para 1, e se eles estão muito acima, eles tendem a voltar para 1 também, porque dívida não valoriza, né? Então, e assim, a gente sempre recebe, né, numa tacada só, o potencial de lucro nos fundos de papel. No fundo de tijolo é diferente, que você recebe parte no dividendo, né, que são os aluguéis, as vendas, e parte você recebe aí na valorização da cota, que só acontece realmente essa realização de lucro se acontece a venda, né, de patrimônio, tá? Então, assim, dívida, ela não valoriza. Se o fundo está com um P sobre VP muito baixo, cuidado, porque pode ser que tá rolando um calote, né? O título, o fundo acaba perdendo aí um pouco de credibilidade, está muito abaixo. Mas acima quer dizer que está caro, né? Mas, como eu falei, ele é um fundo acessível, ele é base 10. Mas agora, se a gente for para uma outra opção que a gente poderia ter, além do MXRF11, que esse fundo, o MXRF11, ele é indexado na inflação, né? Então, um fundo que a gente poderia ter como sugestão aqui para troca, né? Não é indicação, eu só estou mostrando um fundo que existe aqui, seria o RBRR11, tá? Ele também é um fundo que é indexado na inflação, ele não é um fundo de base 10, tá? Então ele é um fundo um pouco menos acessível, mas ele é um fundo de base 100, tá aí a cota a R$ 87,12, dividend yield 12,29% contra os 12,10% do MXRF11. O P sobre VP, né, tá a 0,95, então é como se você comprasse aí uma nota de 100 por R$ 95. E enquanto o MXRF11 está mais caro do que o valor patrimonial. A liquidez é um pouco menor, né, porque, como eu falei, é difícil bater o queridinho da bolsa, né, um dos fundos que tem a maior quantidade de cotistas,
mas ele tem uma liquidez diária boa, né, acima de 1 milhão, né, ele tem aqui 2,94, quase 3 milhões, e ele teve uma variação nos últimos 12 meses, né, de 13,87, enquanto o MXRF11 teve uma valorização nos últimos 12 meses de 10,10%. A gente continua vendo aqui, ó, a taxa de administração dele é de 0,15% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? A gente vê, por exemplo, o valor patrimonial 92,27, ele rendeu no último rendimento 85 centavos, foi o que pagou por cota, tá? No MXRF11 é 10 centavos, mas lembrando, base 10, base 100, não quer dizer que se o fundo é base 100, não quer dizer que ele é melhor, se o fundo é base 10, não quer dizer que ele é melhor. São fundos tão bons quanto e com acessibilidades diferentes, tá, pessoal? Isso que é importante de dizer, tá? E também a gente tem aqui, se vocês quiserem ver, né, aqui, ó, nos últimos 10 anos, o RBRR11, ele ficou em segundo lugar aqui nos últimos 10 anos, perdeu para o CDI, mas ganhou do IFIX, mas tem que ver se esse é o CDI real também, né? Descontando aí o imposto de renda. Nos últimos 5 anos também ficou em segundo lugar e nos últimos 2 anos também ficou em segundo lugar. Agora, continuando aqui, pessoal, temos também uma outra opção, tá? Essa já é uma opção da Kinea, tá? Seria o KNSC11. A gente vê aqui, ele também é um fundo de base 10, onde a gente tem aqui a cota a R$ 8,71, o dividend yield de 13,05%, tá? Contra aqui 12,10% do MXRF11. Ele está quase no valor justo, tá? Então eu seria comprar R$100 por 99. Ele tem uma liquidez diária boa também, 4,83 milhões, e uma variação de 8,49% nos últimos 12 meses, tá? A gente pode ver aqui também a Kinea, tá? A gestora aí gerida pelo Itaú, que é uma excelente gestora. A gente vê, ele tem uma taxa de administração um pouquinho cara, 1,2% aqui sobre o patrimônio líquido. O valor patrimonial da cota seria R$ 8,76, o valor justo, e o último rendimento ele pagou 10 centavos também. Então ele está mais barato que o MXRF11, também pagou 10 centavos por cota no último rendimento, tá? Liquidez diária é um pouquinho menor, tudo bem. O que eu preciso falar para vocês, o KNSC ele não é só indexado ao IPCA, ele é 50% IPCA, 50% CDI, tá? Ele tem aí o risco dele é um risco médio, mas ainda assim eu gosto muito da gestora, né, da Kinea, então eu confio. Mas é sempre bom ficar de olho. Mas vocês veem que é um excelente fundo imobiliário também de papel. E aí, ficou explicado do porquê não investir em MXRF11 no momento? Se você gostou do vídeo, deixa o comentário no que você investe e da onde você está me assistindo, e não deixa de se inscrever no canal, comentar, dar o like. Valeu, falou e eu fui!